teatro? Fazer teatro. Fazer teatro. Eu queria subir no palco, porque o que mais me encanta, assim, no teatro é que é a arte do aqui e do agora. Muitas vezes a gente olha para o universo da arte e a gente não vê aquilo como um negócio. E uma companhia de teatro, ela é um negócio. Sim. Porque ela vai precisar de uma gestão, ela precisa de prestação de conta. Tem curso. A verba do edital a gente aprovou, né? O dia da aprovação foi, acho que um dos dias que eu mais gritei na minha vida. Legal, hoje é quinta-feira, gente, hoje é dia de café com manteiga, como toda quinta-feira, nós estamos chegando mais uma vez e cheio de gás hoje, né? Aliás, eu quero começar falando aqui dos nossos companheiros, dos nossos patrocinadores. Evolib Kombucha, o chá da hora, o chá da vez que blinda nosso intestino e nos dá momentos de bem-estar todo dia, toda hora. Quero falar também do Café Caldense, o delicioso Café Caldense, o pão de queijo Xodó de Minas e a Marezine Financeira, a nossa estrutura financeira, né? Nosso socorro financeiro na hora que a gente precisa, tá? Então tá aí, salve, salve Evolib Kombucha, Café Caldense, pão de queijo Xodó de Minas, salve, salve a Marezine Financeira e salve, salve também a nossa convidada de hoje, que eu tô muito feliz, estou muito grato, né? Coisa boa, mano. Lá. De receber você aqui, porque estou recebendo a filha de um grande amigo e amiga minha também, a Larissa Garcia, né? Ela é uma das fundadoras da companhia de teatro Conscius Dementia, que foi fundada em 2013. Nós estamos agora, Conscius Dementia, né? Conscius Dementia. Dementia mesmo. Dementia. Ela foi fundada em 2013, nós estamos em 2023, quer dizer que são 10 anos de fundação. Ela é atriz, diretora e empreendedora cultural. Ela vai explicar tudo isso pra gente. O que quer dizer uma empreendedora cultural, né? Ela também é arte educadora, ela é formada em artes cênicas, ela tem bacharelado em interpretação e licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto, olha só, hein? Gestora cultural pelo IF Sul de Minas, né? E atualmente está cursando pós-graduação em gestão empresarial no IF Sul de Minas. E é com ela que nós vamos bater um papo na maior felicidade, na moral. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Marquinhos. Gostei que você já chegou com um sorriso bonito. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu tô falando sério. A gente fica muito grato, viu, Larissa, de receber aqui, tá? Fico muito feliz de receber, pra gente bater esse papo. E nós vamos falar um pouquinho do lado artístico, vamos falar de teatro, vamos falar como é que gira isso tudo aí, né? Só para vocês saberem, eu tenho que falar aqui do meu amigo Fernando, da Maria Mary, né, que nós chamamos, que são os pais, o Juninho, né, e todos da família que a gente conhece, a gente gosta muito. E mais uma vez, feliz da Larissa estar aqui com a gente. Larissa, como é que pintou esse negócio de teatro, de arte educadora, empreendedora cultural? Porque quando eu te conheci, você era muito pequenininha, né? Sim. Aí depois o tempo vai passando, você saiu, estudou, voltou. Então conta pra gente como é que isso entrou na tua vida, como é que é isso daí? Bom, a arte em si, ela tá na minha vida há muitos anos. Eu comecei nesse meio cultural através da música, né? Então eu comecei ali fazendo aula de teclado, aula de flauta, coral, canto. Sempre fui muito apaixonada por esse universo da música. Então, desde os 6 anos, mais ou menos, comecei a estudar música. E aí, quando, mais ou menos com uns 11, 12 anos, uma prima minha começou a fazer aula de teatro e eu fui assistir uma aula dela. E ali eu decidi que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Tá, mas peraí, você falou... Há muitos anos atrás. Tô vendo, né? 6 anos. Mas você tá falando aí de instrumento? Você toca algum instrumento? Eu fiz aula de teclado, de flauta. Em casa a gente tem... eu tenho escaleta, tenho ukulele, tem guitarra, tem violão, tem de tudo lá em casa. E toca o quê? Eu gosto, eu arranho ali um pouquinho, mas é algo muito pra mim, assim.
eu digo que para fora é o canto e o teatro. É pra ali dentro, aquela reunião de família. Pra dentro toca um pouquinho aí. Não, é só pra mim mesmo. Ah, é? Mas eu acho que assim, a música, ela me deu muita base, né? Então, tipo assim, ter estudado teclado, eu fiz teclado acho que uns 6 anos, mais ou menos. Então você eu toquei toca em orquestra, bastante, eu toquei flauta doce, flauta contralto em orquestra. Mas isso nessa época, assim, mais ou menos 11 a 15 anos. Uhum. Eu fiquei nesse universo da música. E foi quando eu descobri o teatro também, né? Nesse momento que eu vi essa aula e eu falei, gente, eu quero fazer isso pra minha vida. Uhum. E aí, exatamente logo na sequência... Mas me diga uma coisa, você sonhava, quando falava em teatro, eu quero isso pra minha vida, você sonhava em trabalhar numa televisão, fazer uma novela? Não, fazer teatro. Fazer teatro. Fazer teatro. Eu queria subir no palco, porque o que mais me encanta, assim, no teatro que é a arte do aqui e do agora, né? A televisão, ela é muito diferente, né? O quem sabe fazer ao vivo, né? Eu já fiz algumas gravações e, tipo, você vai e volta, você grava, você pega ângulo, você retoma, você grava uma cena da frente, você grava uma cena de trás. E, assim, o teatro é aqui e agora, você errou, você se vira pra consertar. E o calor do público no final, assim, e a construção, né, do espetáculo, para mim, me encanta muito, e eu acompanhei um pouco, né, essa prima minha nessa aula, e o espetáculo que eles fizeram, e aí logo na sequência, uma tia fez uma festa de aniversário com uma prima do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu falei, vamos fazer um teatro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí foi meu primeiro espetáculo, e aí eu escrevi, eu dirigi, eu desenhei os figurinos, e você eu tinha atuei. O quê, 11 anos? 11 para 12. Então você, na verdade, você foi fazendo ali no instinto, né? Foi meu primeiro cachê de teatro. Teve cachê? Teve cachê. A minha tia ainda deu um cachê para todo mundo. Legal. E aí, né, que é a Teide, eu falo que ela foi a minha primeira incentivadora, assim, que foi a primeira que falou assim, não, vai fazer, ela sim. Que contratou. Ela que contratou, legal. né? E aí, dali pra frente, eu fiz todos os aniversários, nos aniversários da filha dela, né, da minha prima, da Ju, né, então assim, eu falo que esse começo foi meio nessa brincadeira, mas ao mesmo tempo, pra mim, era muito sério. Sim, claro. Pra mim, era muito sério, né, e aí eu juntava os primos, cada um seguiu totalmente diferente, e eu insistindo, eu falei, não, quero fazer teatro, quero fazer teatro, quero fazer teatro. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu falei, é teatro que eu quero fazer, e aí eu fui fazer curso no conservatório, e fui embora para Ouro Preto para estudar, né? Para entender o que é esse universo do teatro, e aí eu cheguei lá, era muito maior do que eu conhecia aqui das peças ali do Sítio Pica-Pau Amarelo, da Branca de Neve que eu fiz. E aí fui estudar, né? Fiz bacharelado em interpretação e fiz licenciatura também lá em Ouro Preto. E aí quando eu voltei, lá em Ouro Preto mesmo, eu já tive contato com companhias de teatro que são independentes, né, que são companhias que se gerem, né, companhias que se mantêm por si só, assim, claro, com apoios externos, mas a gestão é feita pelos próprios integrantes, né. E aí eu voltei determinada a isso, eu voltei... Já formada, né, determinada a dar aula, que eu formei em licenciatura também, então queria muito dar aula, e a ter uma companhia independente. Eu falei, eu preciso conhecer quem são os artistas de pós, porque eu quero uma companhia, né? Então, eu voltei em 2012, e aí, como você falou, em 2013 eu fundei a companhia. E aí você tem, você trabalha com os artistas da cidade. Isso. Hoje, atualmente, nós somos quatro mulheres na companhia, nós somos... que é um corpo fixo. Tá. Então, nós somos as donas, e as gestoras e as artistas. Aqui você é uma das fundadoras e tem um fundador também. Isso. Quem são eles? Hoje, o fundador... Hoje não, né? O fundador que foi junto comigo é o Johnny Hansky. O Johnny, depois ele... Tá bom assim? Ele saiu da companhia, mas hoje ele trabalha com a gente em contratos pontuais. Ele é ator, ele é músico.
Então, ele saiu da companhia para se dedicar mais à música, mas ele tem, acho que 3 espetáculos, são 3 espetáculos que ele atua com a gente, então ele não faz parte mais do corpo da gestão, dos donos, mas ele trabalha como ator em alguns... Não tá mais, mas tá junto, né? Ele a gente chama de parceiros externos, né? Somos nós 4 e a gente tem esses parceiros externos. Muito bom. E me diga uma coisa, aí você voltou para cá, começou... Quando você fala que leciona, deu aula, é tudo nesse segmento? Tudo. Eu trabalhei em escola, em ensino regular, como aula de artes, e também dando aula de teatro, ou particular, ou em escolas de arte. Mas tudo virado para arte. Isso. Sempre dei aula de arte, ou aula de artes, né, que está na grade curricular, como história, geografia, artes, ou aula de teatro. Sempre nesse universo. Quando nós falamos aqui em empreendedora cultural, explica melhor pra gente o que é ser uma empreendedora cultural. Bom, a empreendedora cultural é aquela que realmente está... quando a gente fala de um empreendedor, é aquele que está montando um negócio próprio, né? Muitas vezes a gente olha para o universo da arte e a gente não vê aquilo como um negócio. E uma companhia de teatro, ela é um negócio. Sim. Porque ela vai precisar de uma gestão, ela precisa de prestação de conta, ela tem custo, ela tem entrada financeira, ela tem reuniões de equipe. Então, assim, é um empreendimento, né? E hoje, além de tudo, além da companhia em si já ser um empreendimento, hoje nós temos uma empresa. E existe um sindicato? Existe. Mas ele atua basicamente só em Belo Horizonte, assim, é bem difícil, assim, a gente conhece as pessoas do sindicato, só que a gente ainda não conseguiu fazer, eu inclusive estava sindicalizada há um tempo atrás, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que atue aqui, sabe, a gente ainda não conseguiu achar esse link ainda, mas estamos em busca de. E daí, porque na realidade isso é uma empresa. Existe um registro de uma companhia como uma empresa normal? Isso. CNPJ, hoje em Poços a gente tem algumas empresas culturais e a nossa é uma delas. Chama Gramelô Produções Culturais. Eu vi aqui. Gramelô Produções Culturais. O que é Gramelô? Gramelô. O que significa Gramelô? Gramelô é tem um exercício no teatro que a gente que dentro chamam jogos teatrais, e um desses exercícios é o gramelô. E o gramelô é você falar em uma língua inventada e fazer com que o outro te entenda. Então a gente fala... E o cara te entende. Como se você tivesse... você gostaria de um copo de água? E aí você responde pra mim. Então é uma forma da gente trabalhar a expressão sem necessariamente ser pela palavra. E a gente gosta muito desse jogo, então a gente trouxe esse nome para a nossa empresa. Legal. Mas isso se faz numa peça ou não? Não. Eu já assisti uma peça, já assisti cenas que utilizam gramelô, mas ele parte mais desse lugar de você trabalhar a expressão corporal, trabalhar o olhar com o outro. E quem está sentado lá assistindo essa peça, entende alguma coisa? Entende, porque a gente... É isso, como que você transmite a tua mensagem pelo teu corpo, pelo teu olhar, sem necessariamente a gente estar falando aquela palavra. Até quando você fala em um copo de água, você pega e leva, a gente que está assistindo fala... ela está oferecendo um copo de água, exatamente. Muito bom. Então a gente... Aí por isso que a gente trouxe esse nome para nossa empresa. E aí como é que é o lance lá de ser uma empreendedora cultural? Então, e aí a gente começou a estudar isso, né? Esse mundo do empreendedorismo. Então, eu fui fazer gestão cultural primeiro, que foi um curso que teve durante um tempo no IF, hoje ele não existe mais, mas eu fui a primeira, depois as minhas sócias também fizeram um curso de gestão cultural. E a gente começou a estudar o universo do empreendedorismo. Então, além, né, dos cursos voltados para a área cultural, a gente foi fazer cursos também pautados na área da administração, na área da gestão, para poder embasar a nossa empresa. Então, assim, o empreendedor cultural é esse que tem essa empresa, não necessariamente o CNPJ,
né? Que o CNPJ é uma consequência, né? Mas é aquele que empreende no meio cultural, porque apesar de ser um empreendimento como qualquer outro, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir um escritório. Isso. Ele tem particularidades, porque quem está fazendo também, né, eu digo que o artista tem a sua subjetividade, né? Então, a gente também traz essa outra característica do meio cultural, do meio artístico, né, do meio mais subjetivo, para dentro desse empreendimento, assim. Então, e a gente tem batido nessa tecla que companhias de teatro, bandas de música, precisam se enxergar como empreendedores, porque é a gente que gera a nossa carreira. Né? Desde a hora que eu penso um espetáculo, desde a hora do artístico, até a última vírgula da prestação de conta, somos nós que fazemos. Sim. Né? Então, assim, eu penso toda a parte artística, eu penso toda a parte técnica e eu penso também a parte burocrática. Então, o empreendedor cultural é o que vai fazer todas essas partes. Ele tá dentro de todos esses meios, assim. Então, nós 4 somos sócias da empresa. Então, a gente vai mexer com nota fiscal, com CNPJ, com contador, com prestação de conta, com balanço. Mas a gente também está pensando no espetáculo, a gente também está ensaiando, a gente também está atuando. Verdade, então, a gente está gerindo a nossa carreira ao mesmo tempo que a gente está fazendo a nossa carreira. Você trabalha com a cabeça e com o coração. Exatamente. E com o corpo também. Com tudo. Com tudo. Também não abarca isso, ensina vocês na academia. Olha, é uma falha muito grande da academia. Qual foi a pergunta que ele fez? Se a academia, né, no caso a universidade, abarca isso. Uhum. É uma falha muito grande. Eu saí da universidade, tipo assim, eu brinco que é sair catando cavaco. Eu saí sabendo estar no palco. Mas como que eu faço o caminho para chegar no palco? Eu preciso de alguma coisa para estar ali, né? Porque não dá para simplesmente eu subir, tem um custo. Mas tem muita gente que diz o seguinte, a faculdade ela te dá uma base, né? E depois o resto é o teu instinto, né? Mas a universidade, em cursos artísticos, ela não te dá base de produção, que é o que falha muito, assim. Por exemplo, lá na UFOP, eles têm, hoje tem uma empresa júnior de produção. Quem está na empresa júnior tem uma base para produção. Quem não entra na empresa júnior não tem. Só que isso é a própria empresa júnior que está passando de aluno para outro. Não é uma área que a UFOP, né? Eu falo da UFOP, mas eu sei que outras universidades também não têm. Nos cursos de artes cênicas, de música, de dança, de te dar de pelo menos te dar uma base do que significa o que é carreira, sabe? Tipo, o que você precisa fazer, como que é um edital, o que significa produção cultural. É bem... Eu não sei como que tá hoje, né? Já faz alguns bons anos que eu formei, que eu sei que deu uma mudada na grade, mas não é o foco da academia, assim. Você falou em dança, você dança também, não? Não. Não? Mas nem eu danço. Samba. Danço em festa. Nem só. Só aquela do dedinho. Eu gosto muito de dançar, mas não nada relacionado assim a... Vamos falar um pouquinho de gestão cultural, porque você é gestor cultural também pelo IF Sul de Minas, né? Sim. Eu estava vendo aqui. Fala um bocadinho pra gente. Então, a gestão, ela está dentro todo esse universo que eu falei do empreendedorismo, né? Também. Então, assim, o gerir a nossa carreira, assim, a gestão cultural, é realmente essa gestão de base. Então, hoje, né, como eu falei, na Gramelô, nós somos 4 sócios. Né? Então, nós somos sócias do CNPJ, mas para além do CNPJ, nós também somos sócias da Companhia de Teatro Côncio Dementia. Então, como que a gente gere essa companhia? Né? Qual que é o foco dessa companhia? Então, de onde que vêm os nossos recursos financeiros? Então, hoje, por exemplo, a gente está começando o ano, esse ano a gente está começando um pouco meio instável, assim, porque a gente teve uns problemas de saúde no final do ano, então a gente está remodelando algumas coisas, mas a gente está entrando o ano construindo, por exemplo, um modelo Canvas, que é um modelo de análise, é um modelo de negócio. Né? Então, para a gente olhar para aquele modelo de negócio e entender como que a gente gere essa companhia, de onde vêm nossos recursos, qual que é o maior custo que a gente tem. Então, assim, essa base da gestão a gente faz
né? Isso não é só isso, né? Mas que a gestão cultural tá dentro de toda essa base que vai gerir mesmo essa companhia, que é gerir para que a gente consiga estar no palco. Porque para que eu consiga estar no palco, para que eu consiga ensaiar, eu preciso de recurso. Né? Né? Eu tenho um custo. Né? Eu tenho um custo de transporte, eu tenho um custo de alimentação, eu tenho um custo de cachê, eu tenho um custo do iluminador. Então, assim, como que eu faço toda a gestão de base para que eu, atriz, eu, diretora, eu, figurinista, consiga colocar minha arte para o público. Então, ela é muito importante, assim. E aí você tem que correr atrás de patrocínio. Como é que se mantém uma companhia dessa? Bom, hoje existem a gente tem várias formas dessas entradas, assim. A primeira nós somos uma companhia de teatro independente, então a gente tem, todos os espetáculos que a gente faz hoje, eles são nossos. Como assim nossos? O texto, a música, é tudo nosso. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Você falou em companhia independente. Qual a outra modalidade de uma companhia que não seja independente? Opa! Então, a companhia, hoje a gente tem, vamos dizer assim, basicamente, né, claro que existem outras formas, mas assim, basicamente dois tipos, né? Uma companhia, por exemplo, ela tem uma empresa que a mantém, ou vou dar esse exemplo mesmo, uma empresa que a mantém, então ela recebe um recurso por ano, e ao longo daquele ano ela executa o trabalho dela. Ela é contratada como se ela tivesse uma carteira assinada ali. Como se tivesse um pai e uma mãe que desse dinheiro para ela, não é isso? Não, como se ela tivesse uma carteira assinada. Acho que é esse o exemplo. Como se ela tivesse uma carteira assinada. E no teu caso, você é independente? No nosso caso, quem gere, e aí essa companhia, ela vai fazer o que ela já acordou com aquela determinada empresa. Uhum. Essa companhia ou esse artista. Pode ser um artista solo também. Uhum. No independente, é a gente que gere tudo, né? Eu falei muito de gestão aqui, a gente que gere tudo. Então, é a gente que vai determinar onde que a gente vai colocar nossos projetos. Isso não significa que a gente não entre em editais, não significa que a gente não tenha empresas que patrocinam, só que a gente faz o projeto e recebe depois. Essas empresas, as outras, elas recebem antes e executam o projeto depois, né? Então a gente geralmente faz os projetos sem dinheiro e aí recebe depois e paga o custo retroativo. Você fica trabalhando no vermelho, né? Pedindo a Deus para chegar logo a grana. E aí por isso que a gestão é importante, porque hoje a gente, ao longo desses 10 anos, hoje a gente não fica mais no vermelho, porque a gente consegue ter recurso nosso que a gente investe no projeto. E aí, quando o recurso entra, a gente repõe nosso caixa. Então, a gestão é muito importante por conta disso. Hoje, a gente não coloca mais dinheiro do bolso na companhia. Hoje, a gente tem no caixa da empresa o dinheiro que a gente vai montar um espetáculo novo para apresentar no Júlio Fest, por exemplo. Uhum. O Júlio Fest a gente vai receber depois do Júlio Fest. Então, você faz um levantamento de custo. Só que para eu montar o espetáculo pro Júlio Fest, eu preciso investir dinheiro em figurino, em cenário, em transporte, e no meu cachê, né, nos meses que eu vou ficar ensaiando. Então, hoje a empresa... Os artistas que você tem que pagar cachê. Exatamente. Então, hoje a nossa empresa, ela consegue pagar esses custos, e aí quando a prefeitura faz o repasse do Júlio Fest pra gente, a gente repõe nos caixas, a gente não coloca mais dinheiro do bolso. Então, entendi. E é por isso que a gestão é tão importante, porque hoje a gente, né, em reuniões, em 1000 planilhas e coisas afins, a gente conseguiu, é pouco, mas a gente conseguiu esse alcance, assim, né? Agora entendi qual é o porquê que a tua empresa ela é independente, né? A independência da tua empresa. Você banca, faço a gente aqui, banca o nosso projeto. E depois recebo lá. Exatamente. Não é? É isso que é a diferença. A gente banca o nosso projeto. Só que antes, quando a gente começou, a gente bancava do bolso, né? Então, tipo assim, não mais. A gente pagava o figurino, pagava a costureira, pagava a gasolina, não pagava a gente, porque a gente estava colocando do bolso,
E aí, quando a gente recebia do projeto, fosse venda ou fosse edital, aí a gente pagava cada um que colocou. Eu dei R$100, eu dei R$500, eu dei R$200. Você só devolvia o dinheiro, mas ninguém ganhava nada. Não, aí a gente recebia o cachê junto, recebia o né? cachê. Devolvia o dinheiro, mas assim, hoje a gente tem, né? Ao longo dos anos a gente foi aprimorando isso e conseguindo ter essa independência. Tá, e hoje até existiu aí uma polêmica grande até com relação à Lei Rouanet. Fala um bocadinho, porque eu acho que a Lei Rouanet, ela não foi feita na minha cabeça. Você vai me explicar isso, até nós estivemos conversando um pouco disso antes, mas a Lei Rouanet, ela foi feita para artistas, para companhias pequenas como a sua, não é? E normalmente, explica por que ela vai para grandes artistas já consolidados. Eu acho que uma coisa que é importante a gente entender é que assim, tem quais são os mecanismos, né? Primeiro entender o que é a Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet, exato. Então, nós temos 3 mecanismos hoje de incentivo fiscal, que são as leis municipais, as leis estaduais e a Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Lei Federal é a Rouanet. Então, por exemplo, a gente tem impostos a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O que são as leis? O artista ele escreve o projeto, ele envia para aquele órgão, municipal, estadual ou federal. Aquele órgão aprova o projeto dele. E o que é o aprovar? Aquele órgão ele está autorizando o artista a procurar uma empresa a deduzir o imposto dela. Então, ao invés da empresa pagar 100% do imposto dela para aquele órgão, ele paga uma parte para o artista, uma parte ele paga normal para a prefeitura, para o estado ou para enfim. E aí, esse é o mecanismo da lei, né? De qualquer lei de incentivo à cultura. Onde que a gente, enquanto artista, esbarra? Não é na aprovação. Porque né, claro que precisa de um projeto bem escrito, enfim. Mas o índice de aprovação é até relativamente alto, tanto nas municipais quanto nas estaduais e na Rouanet. E isso independente do tamanho da companhia, do tamanho do artista. Isso, claro que a gente está falando da municipal, por exemplo, o teto da municipal é 20 mil. O teto da Rouanet é questão de milhão. A gente são valores muito diferentes, né? Mas a gente aqui, né, nós, Companhia de Teatro Côncio Dementia, podemos sim colocar um projeto na Lei Rouanet. A gente nunca escreveu, a gente já aprovou na estadual. Há alguns anos atrás, mas na Rouanet, esse ano é um projeto nosso colocar lá também. Onde que a gente esbarra? Nas empresas. Por quê? A empresa, ela vai... É só a gente pensar... Se uma empresa vai colocar 1 milhão num projeto de um artista, ela precisa pagar pelo menos isso de imposto. Então, são empresas muito grandes. Uma empresa que paga 1 milhão de imposto, a gente não está falando de empresa que está aqui pequenininha. Como que a gente acessa essa empresa? Eu digo, Companhia de Teatro Côncio Dementia. Não é fácil. Agora, como que a produtora da Cláudia Raia acessa essa empresa? É muito mais fácil. Por quê? Porque ela tem nome. E a empresa vai querer colocar a chancela dela no espetáculo da Cláudia Raia, que vai circular o ano inteiro em várias cidades. E essa empresa vai ser vista, porque a empresa ela não está sendo boazinha quando ela deduz o peso. A empresa ela tem um interesse. Quando ela é a dedução do imposto. Que é a dedução do imposto e a chancela dela na divulgação do projeto. Sim, porque aí vai em nível nacional. Vai em nível nacional. Mesmo que o meu projeto, porque, por exemplo, se eu colocar um projeto na Rouanet, ele não vai circular só impostos. Eu posso colocar um projeto na Rouanet que vai circular no Brasil inteiro. Mas... onde que a empresa vai ser mais vista? Na Companhia de Teatro Côncio Dementia circulando no Brasil ou na Cláudia Raia circulando no Brasil? Tá. Então, quando a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala das leis de incentivo, sim, quando a gente critica as leis, porque a gente não... a gente precisa sim fazer uma crítica aos editais, porque eles precisam melhorar, né? A gente sempre tem que estar avaliando e melhorando.
Mas ele é uma conquista muito grande dos artistas. O que a gente precisa fazer é educar essas empresas de que elas também podem incentivar outros artistas, né? Então, ao invés da gente só criticar ou só falar mal da lei, como que a gente busca uma empresa ou conversa com as empresas para elas apoiarem os outros artistas, né? Apoiarem artistas do interior, porque não... claro, eu falei assim, a empresa não vai... né, porque ela é boazinha. Mas também olhar e falar assim, nossa, tem projetos que estão circulando ali, sei lá, no norte de Minas, em um monte de cidade de tipo 5 mil habitantes, que não recebe nada, não tem nada, não passa um teatro lá. Então, nossa, olha que projeto bacana. Esses artistas levando teatro de graça na rua para 20 cidades. Né? Então, como que a gente também olha para os projetos e para essas empresas e conecta essas empresas a esses projetos? E isso é uma dificuldade não só na Rouanet, isso é uma dificuldade desde o município. Então, na verdade, a dificuldade não é a aprovação da Lei Rouanet. Isso. Para exemplificando, para a tua empresa, por exemplo. Isso. A dificuldade é esse patrocinador. Exatamente. Né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem, vamos falar aqui de dentro de casa, né? Vamos dizer assim. Que às vezes a gente falando de posse fica até mais claro, fica até mais fácil entender. Então aqui nós temos, você tem a tua empresa teatral, posso dizer assim? Pode. Tá. E aqui nós temos grandes empresas que de repente aí 20 mil reais, 30 mil reais, custaria, não é nada para essa empresa em dedução de imposto. Ela já ia pagar de qualquer jeito. Já ia pagar de qualquer maneira. E eu acredito que tem empresas aqui que pagam de imposto muito mais que isso daí. Com certeza. E você acredita que uma vez você inscrita nesse projeto, na Lei Rouanet, você acha que você pode conseguir alguma coisa dessas empresas? Eu não sei quais empresas impostos hoje conseguem apoiar na Rouanet por conta do valor. Assim, eu precisaria olhar, eu não lembro qual que é o imposto. Mas se a gente trouxer, por exemplo, ao invés da própria Rouanet, que como eu falei, a gente está falando de casa de 1 milhão. Uhum. Se a gente falar da lei municipal, a lei municipal é ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá. A gente tem muitas empresas que pagam esse imposto em postos. Muitas. Temos empresas em postos que uma empresa poderia incentivar, 6, 7 projetos, porque elas pagam esse imposto em específico. Elas pagam um valor alto de imposto. Tá. Então, como é que funciona? Ela pode deduzir até 50%. Então, se a empresa pagar 40 mil para a prefeitura de ISSQN, ela pode aprovar um projeto de 20 mil. Ela pode apoiar um projeto de 20 mil. Ok. Que aí 20 mil ela precisa pagar para a prefeitura. Então, tem empresas que pagam esse imposto muito alto. Então, ela conseguiria apoiar vários projetos. Então, quando eu falo da dificuldade da gente captar, essa é a palavra, né? Captar recursos. Numa lei Rouanet, porque a gente está falando de de projetos de 1 milhão, 2 milhões, acessar empresas que pagam tudo isso de imposto. E a gente não está conseguindo acessar empresas que pagam aqui impostos. O ISSQN, que é da lei municipal. Tá. Então, assim, se a gente não está conseguindo captar, está difícil captar na lei municipal, como que nós, artistas, vamos conseguir captar na lei Rouanet? Então, assim, esse está sendo muito o nosso percurso, assim, de entendimento. O ICMS, ele é uma dedução do imposto da Lei Rouanet? É isso? O ICMS é da Lei Estadual de Minas. Tá. Então, que a gente tem os três. Federal, qual seria? A federal, eu vou precisar pesquisar. O imposto ou impostos? Eu não lembro qual que é o da Lei Rouanet. Aham. Só pra gente saber, entender como é que se divide essa Vamos descobrir. Essa dedução de imposto ou de impostos, né? Para essas empresas. Porque aqui, quanto você vai achar? É o imposto de renda. O imposto de renda. Tá? Imposto de renda. Tá. E aqui, por exemplo, a tua empresa, a tua companhia de teatro, ela tem um limite para esse incentivo financeiro, para esse incentivo? O limite é sempre a aprovação da prefeitura. Então, assim, do órgão, né? No caso,
hoje a gente tem projeto aprovado pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura Municipal. Qual o teto máximo disso daí? O teto máximo do próprio projeto, do próprio edital é 20 mil. Então, você pode escrever um projeto de até 20 mil reais. Então, se você tiver uma empresa que, por exemplo, que paga lá 100 mil reais de imposto no mês, como é que chama o imposto aí? ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá, se você tem uma empresa que paga 100 mil reais por mês, ela pode te dar metade disso daí como incentivo? É sempre o quanto eu aprovei. Então, por exemplo, no edital, a Prefeitura lançou, a Secretaria de Cultura lançou um edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Companhia de Teatro Côncio Demente escreveu um projeto e a gente monta uma planilha orçamentária de 20 mil reais, porque no próprio edital você só pode mandar um projeto de até 20 mil. Então, se eu mandar um projeto de 50 mil, não pode. É até 20 mil. Ok. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, ela tem uma comissão que vai avaliar esse projeto, e aí eles aprovam e depois eles mandam o que a gente chama de readequação orçamentária. Ok. Então, a gente mandou um projeto de 20 mil, a Secretaria me autorizou 18 mil. Então, eu tenho que readequar a minha planilha dentro desses 18 mil, valor. E eu tenho autorização da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, para captar recursos de 18 mil. Então, eu preciso de uma empresa, né, no nosso caso, né? Uma empresa que pague. Dificuldade, né? Uma empresa que pague 40 mil de ISSQN, ela já pode incentivar meu projeto. Porque ela vai deduzir, ela vai colocar 18 mil no meu projeto e o resto ela paga para a Prefeitura. Okay. Normal. Ela vai pagar esses 40 mil de qualquer jeito. Tá. A diferença é que uma parte do imposto dela, ela sabe onde ela vai estar sendo, ela vai ver onde está sendo aplicado, ela vai ver aquele projeto acontecendo. Muito bom. E às vezes a gente acha que é um valor muito alto, mas é 18 mil ao longo do ano inteiro para a gente poder pagar todos os custos do projeto. Não é 18 mil para o artista. Tá. É 18 mil para pagar transporte, figurino, cenário, tudo que a gente precisar comprar, publicação em jornal, publicação em jornal, banner, toda a divulgação, patrocinado do Instagram. Então, assim, tudo de custo do projeto está dentro desses 18 mil. Mas é um valor... É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Isso que nós somos... Porque teu custo, eu acredito, teu custo é maior que isso, não é? Para o ano todo? Eu tenho certeza que é. Porque assim, geralmente a gente faz alguns meses de ensaio, aí, então, mais o investimento aí no cenário, figurino, transporte, alimentação, cachê. Claro que assim, tem coisas que não podem estar na planilha, mas a gente vai pagar de qualquer forma dentro do nosso, dos nossos custos, né? E aí depois vem toda a publicação que a gente precisa, a gente manda dentro do projeto, a gente também manda uma... delícia. Cafézinho. A gente manda uma... Tá sem açúcar. Sem açúcar. Dentro do projeto, a gente manda um plano de mídia. Então, eu vou colocar lá banner, 3 publicações em jornal, inserções em rádio, 3 patrocinados no Instagram, não sei, tô dando exemplo. Tudo isso é custo? Tudo isso aqui eu preciso pagar, né? Eu vou pagar lá 400 por jornal, 50 no Instagram. Então, assim, tudo isso está dentro desses 18 mil também. Aí eu preciso... Enfim, qualquer custo que tenha no projeto está dentro desse valor. Okay. Então, né, você fala assim, nossa, mas o artista vai receber 18 mil reais. Gente, é muito pouco para um projeto. Mas hoje o teto da Secretaria de Cultura dentro da Lei Municipal de Incentivo é 20 mil. Achei que fosse um bocado mais. Vamos ver se esse café aqui tá bom. Esse é o café caldense, viu? Nossa, muito bom. Eu adoro café. Bom mesmo? Muito bom. Tá bom. Vamos falar desse projeto de circulação. O que é? Que projeto é esse de circulação? É um trabalho nômade, vamos dizer assim? É isso? Vou até arrumar uma colinha aqui. Mete bronca. Bom, assim, hoje a companhia, né, a nossa companhia, ela trabalha através desses projetos, né? Então, a gente falou muito da lei de incentivo, mas a Secretaria de Cultura, hoje de Poços, ela tem outros editais, né? Então, a gente vai entrando nesses editais, vai propondo os nossos projetos, aprovando e circulando com os nossos espetáculos. A maioria dos nossos projetos, eles são circulações em espaços fechados, então a gente propõe projetos, por exemplo,
para circular em 10 creches, 5 creches, sempre municipais, assim, né? Não creche, nunca escolas particulares, porque tá dentro dos projetos da prefeitura, né? Então, só um segundinho, você falou em escolas particulares. Mas se de repente uma escola particular quiser contratar... Essa é uma outra venda que a gente faz. Dentro do que você falou da tua empresa e a direção do colégio. Tá. Dos apoios e as formas que a gente tem de entrada, essa é uma também. Tá. Então, a gente propõe os nossos projetos, né? E a gente faz essa circulação. Então, hoje a gente está com um projeto aprovado na lei, que é da circulação de um espetáculo chamado Carta ao Meu Corpo. Como eu citei antes, né, todos os nossos espetáculos hoje, eles são nossos. Então, o texto, as músicas e toda a produção é nosso, né? Foi a gente que escreveu, foi a gente que compôs, foi a gente que gravou. Quando a gente fala a gente, é quem? Você? Eu e as minhas 3 sócias. É tudo nosso, é da nossa empresa. Você escreve uma peça, uma Sim. História, é isso? Isso, é tudo nosso. Legal, hein? Né, a gente não trabalha hoje mais, né, isso é uma característica da nossa companhia, isso não significa que as outras companhias de pós façam, né, uma característica da nossa companhia de não trabalhar com textos de outras pessoas, porque isso no começo a gente fez bastante, mas a gente sempre esbarrava em questão de direitos autorais. Tipo, pegar um livro, ler um livro e... Isso, a gente já fez... Por exemplo, a gente fez o Santa e a Porca, que é do Oriano Suassuna. Eu sou apaixonada nesse espetáculo. Sim. A gente apresentou algumas vezes. Eu tentei conseguir os direitos, mas é muito difícil e é caro. Então, são coisas que a gente optou. Então, falando dessa circulação, né? Projeto de circulação. Esse projeto, vou até ler para você quantas ações dentro de um projeto a gente tem. Ok. Então, é uma apresentação, sempre gratuitas, né? Não tem cobrança de ingresso. Tá. Então, uma apresentação aberta à comunidade lá no céu da Zona Leste. Uma apresentação gratuita no Teatro Benigno Gaiga, que é a URCA. Uma apresentação na Escola Estadual Tambias, para o ensino médio IEJA. Uma apresentação na Abaco. A gravação da apresentação no teatro para divulgação e toda a gravação das músicas em estúdio. Então, assim... são 4 lugares recebendo uma apresentação gratuita e todas as apresentações têm um debate no final. Por que a gente traz esse debate no final nesse espetáculo em específico? Esse espetáculo, ele é uma carta que uma das atrizes, a Rafa, ela escreveu para o próprio corpo. Então, ela é uma mulher gorda, que sempre foi gorda desde a infância e que sofreu muito com isso, com a questão de fazer dieta, de comparação de corpo com outras pessoas. Então, ela trouxe essa vivência dela para uma carta e eu, enquanto diretora, a gente transformou isso num espetáculo. Então, são 3 atrizes em cena e a gente fala muito sobre esse olhar da sociedade, sobre como que ela se vê e como que ela se aceita hoje. Ela é uma mulher gorda e ela se aceita como ela é. Então, o espetáculo ele traz muito essa temática da gordofobia. Então, depois que a gente termina o espetáculo, a gente sempre faz um bate-papo com o público e levanta essas questões. Então, quando a gente fez em escola, por exemplo, foi muito forte. Quando a gente fez com adolescente, que está passando por esses momentos, né, de comparação corporal, de aceitação. Aí você fazendo isso com esses adolescentes, você está, vamos dizer, dando um apoio àqueles que têm esse problema e mostrando para os que não têm que a história não é bem do jeito que eles pensam, né? Porque fica nesse lugar principalmente as meninas, mas a gente viu que também né, vários meninos estão passando por isso, mas bem forte com as mulheres, de não aceitação mesmo, e de comparação, e de dietas malucas, né, então, assim, a gente, esse projeto em específico, que é o primeiro do ano, que é esse da lei de incentivo, que a gente está buscando captação, para levar esse espetáculo para 4 lugares diferentes, para 4 pontos da cidade, de forma gratuita para o público, com esse bate-papo ao final, né? Então, para a gente levantar essas questões. Então, hoje a gente acredita muito, assim, que a arte ela é transformadora.
Sim. né? E que a gente pode, através da nossa arte, através da nossa mensagem, transformar pessoas, tocar pessoas. E a gente já tem um tempo que a gente tá com esse espetáculo. A gente começou com ele na pandemia, a gente fez ele digital. Nós vamos falar disso aí. Foi muito impactante fazer ele digital. A gente teve uma resposta muito, muito forte. E assim que acabou a pandemia, acabou não, né? Assim que começou... Que maneirou, né? Que maneirou, a gente determinou que ele ia pro presencial, que foi muito forte o que a gente passou no digital com ele. E a gente já fez várias apresentações, e todas as apresentações a gente sai muito mexido com o que o público traz pra gente. Então, porque isso daí acaba, uma apresentação nesse estilo aí, partindo daí, acaba sendo um serviço de utilidade pública. Foi, com certeza. Sem dúvida. Então né? é isso, assim, a gente quer colocar esse projeto, mas a gente não conseguiu a captação dele ainda. Uhum. Então, né, fazendo merchan aí. Não, você fica à vontade, porque eu acho Empresas que pagam ISSQN, quiserem entrar em contato. Exatamente, porque, na verdade, se você que está nos ouvindo ou assistindo, entendeu? O trabalho ele é de um alcance popular, né? Um alcance de uma ânsia para as pessoas que sofrem, né, com esse tipo de problema e outros problemas, que acaba, ali no meio, vamos dizer, direcionando isso para um outro tipo de problema também, Muito. não só a gordofobia, né? Sabe o que é incrível, Marquinhos? A gente viu pessoas assim, a gente recebeu o retorno do público falando, tipo assim, olha, eu não sou uma pessoa gorda, eu não fiquei tocado nesse lugar da parte corporal, mas a gente teve um retorno de um cara, assim, que falava, tipo, só que eu sempre tive problema com o meu cabelo. Ele tinha um problema com o cabelo? Sempre tive problema com o cabelo, sempre detestei meu cabelo. Então, assim, assistindo, tipo, eu tô tentando olhar pra mim com mais carinho, sabe? Tipo assim, como que né, a gente teve um retorno pesado até de meninas que se machucam por conta de outras coisas, falar assim, também quero olhar pra mim com mais carinho, né? Então, assim, a partir da gordofobia, a partir da história da Rafa, a gente tem tocado outras pessoas também em outros lugares, sabe? Em outras aceitações. E isso tudo em cima do palco? Em cima do palco. Eu sou eu dirijo e também sou uma das atrizes do espetáculo. E você que escreve tudo, vocês, né? Quem escreveu esse foi a Rafa, né? Que foi a carta que ela fez para ela. Depois nós juntas transformamos em espetáculo, mas as palavras são dela. Então, vamos falar desse trabalho online que vocês fizeram. Explica como é que é isso daí, porque é uma coisa incrível, né? Foi doido, confesso. Eu acho. O que aconteceu? Bom, começamos aí pandemia, lá 2020, a gente estava com vários projetos, era um ano, assim, que a gente tinha certeza que era um ano promissor. E aí, né, veio aquele baque para todo mundo, né? A área cultural foi derrubada completamente, né? Então, assim, teatro, a gente falou assim, cara, teatro é aqui. É todo mundo ali, né? Teatro é todo mundo aqui, todo mundo em cima do palco, do lado do público, agora ninguém pode chegar perto, o que eu vou fazer? Né? Foi um desespero, assim. E aí, no começo, a gente, né, achando lá que era os 15 dias, um mês, e a gente ia voltar, a gente pensou, então vamos começar a planejar os projetos, né, do presencial. E aí a gente foi vendo que não voltava, que estava piorando. E aí algumas companhias do Brasil, maiores assim, começaram a fazer umas gravações, a publicar espetáculo, a vender. Umas lives, né? Aí o pessoal da música fazendo bastante live. Porque eu falei, gente, a gente não tem jeito de fazer live. Tipo assim, como é que eu vou fazer o quê na live? Eu vou dançar na frente da câmera? Não tenho. Nesse momento não tinha o que a gente fazer. E aí a gente assistiu uma companhia de São Paulo que chama o Sátiros. Tipo assim, é uma gigante referência do teatro. Eles fizeram um espetáculo digital. O que eles fizeram? Eles utilizaram o Zoom com cada ator na sua casa. E aí eles foram... os atores iam atuando nas telinhas do Zoom
Igual a gente fazia reunião, né? Todo mundo fazia reunião pelo Zoom, pelo Meet. Igual fazia reunião, só que eles estavam atuando. Tá. Então, na hora da fala de um, dava Zoom. Aparecia a câmera. O Zoom é uma plataforma. Ah, tá. Igual o Google Meet. Eu entendi que dava Zoom na câmera. Não. Tá. É uma plataforma de reunião. Ah, tá. Na realidade, o Zoom ele foi feito para ser uma plataforma de reuniões. Tá. Né? Então, fica cada um ali na frente do seu computador. Tá. E você faz a reunião. E o Sátiros utilizou do Zoom para fazer um espetáculo. E aí, o dia que eu assisti, eu peguei e falei, é isso que nós vamos fazer. E nós vamos ganhar dinheiro com isso. Você é inteligente, hein? E aí, começamos a planejar, né? Na época, a gente tinha mais integrantes na companhia, mais 2. E aí, a gente já tinha o carta, o texto, o Carta ao Meu Corpo. Uhum. E a gente tinha começado um processo... Qual que é o texto? Qual é o título? Carta ao Meu Corpo. E aí, a gente já tinha... No presencial, a gente tinha começado um processo de criação. E eu peguei e falei, gente, vamos pegar aquilo que a gente fez no presencial e agora a gente vai fazer um processo de criação no digital. Então, a gente ficou realmente sem se encontrar. Os atores não se viram nenhuma vez. A gente só se encontrou 1 ano. A gente só se encontrou no Zoom. Então, eu planejava os ensaios, eu que dirigi os 3 espetáculos. A gente fez 3 digitais. A gente se encontrava no Zoom. Eu propunha os exercícios e aí eu ficava assistindo eles fazerem. E cada um tinha um diário. E aí a gente fazia os exercícios e cada um escrevia, depois do exercício, escrevia o que sentia, qualquer coisa, jogava pro papel. Depois eu peguei esses diários e transformei em 2 textos. Tudo que todo mundo escreveu, aí eu transformei em 2 espetáculos. Uhum. Um chamava Eu Sinto Muito, o outro chamava Perfeita Imperfeição. Nós éramos 6, 3 foram pro Eu Sinto Muito, 3 foram pro Perfeita Imperfeição, atuar. Então, ficava 3 atrizes no Perfeita, 3 de base para poder amparar a parte técnica. E aí a gente vendeu o ingresso. As pessoas entravam no Zoom, desligavam a sua câmera e ficavam assistindo da sua casa, a gente, na nossa casa, fazendo espetáculo. Então, o meu quarto foi palco por 2 anos. Então, eu atuava em cima da minha cama, atuava no chão, a minha iluminação foi meu abajur. Então, a gente montou realmente 2 espetáculos, 3 espetáculos, porque depois a gente montou carta também, de forma digital. Então, por exemplo, tinham 2 telinhas lá do Zoom. Geralmente você faz reunião olhando para a câmera, né? Uhum. Então, a gente fazia olhando para o lado. Para quem estava assistindo, parecia que eu estava conversando com a pessoa da telinha do lado. Então, a gente montou esses espetáculos. Legal, hein? E aí, a gente conseguiu... Foi uma experiência muito interessante, porque na mesma plateia, a gente tinha pessoas de vários lugares. Então, a gente chegou a ter pessoas de mais de 10 estados diferentes assistindo a gente ao mesmo tempo. Você tem, assim, ponderou, assim, no espetáculo, quantas pessoas tinham assistido, não? Oi? Você chegou a saber quantas pessoas tinham assistido? Sim, porque a gente vende ingresso. A gente vende ingresso, então a gente sabia quem que tava, a gente vende ingresso por uma plataforma que chama Simpla, então a pessoa precisa fazer um cadastro, então a gente sabia de que cidade que ela era. Depois do espetáculo, todo mundo abria as câmeras, então a gente tem isso tudo registrado, todo mundo que assistiu a gente. A gente chegou a ter gente de outro país assistindo, teve gente de Portugal assistindo a gente ao vivo. Então a pessoa estava lá em Portugal, eu estava no meu quarto e ela estava me assistindo ao vivo. Ah, que legal. Então foi muito legal. Mas assim. aí tinha aquele dia, falou, gente, hoje tem espetáculo, todo mundo quieto aí, não tem? Não é? Mas a gente estava sentindo falta do presencial, né? Nossa. Aí assim que voltou, a gente voltou com força mas total. Só que por aí você chegava mais longe, né? Hoje a gente tem esses espetáculos gravados, esses digitais a gente tem eles gravados, então se alguém quiser assistir, a gente vende eles como ingresso para a pessoa assistir. Aí ela fica, a gente brinca que chama Conscious Flix, que a pessoa fica com 1 mês disponível e ela pode assistir o espetáculo durante 1 mês. E só para saber, né, curiosidade, o valor do ingresso do presencial ou online é o mesmo valor? O online a gente está vendendo por R$30, é bem baratinho. É barato. A pessoa fica 1 mês podendo assistir, ela pode assistir quantas vezes ela quiser.
É R$30 o mínimo, mas a pessoa também pode escolher pagar até 120, se eu não me engano, que tava na plataforma. Claro que se ela quiser pagar mais, a gente também aceita. Mas... Dinheiro é bom, né? E no presencial varia. A gente fez uma parceria com a Dalmone lá no Ziriguidum. E aí lá foi 30 e 15, se eu não me engano, foi 40 e 20. Agora me deu branco. Agora, por exemplo, o Júlio Fest já é 20 e 10, porque é determinado pela secretaria. Então, tipo, varia muito do projeto ou de quem tá por trás. Sinceramente e honestamente, eu achei muito barato. Muito barato. Presencial já é barato, online então, porque online é uma canseira, né? Que eu entendi aí, o trabalho foi trabalho intenso. Você falou que tinha gente de Portugal assistindo e tal. Você viajou para alguns países, Argentina e mais aonde? Chile. Então conta para nós aí, como é que foi isso? Nossa, isso foi uma experiência incrível, assim, né? Vocês foram com a companhia? Nós fomos para apresentar. Tá. A primeira experiência foi na Argentina, em 2016. A gente recebeu um convite da Universidade de Córdoba. Lá em Córdoba, na universidade, eles têm um curso, como se fosse o curso de letras. Córdoba é uma cidade universitária, não é? Se eu não me engano, tá entre as maiores cidades da Argentina. Acho que é a segunda maior cidade da Argentina. Tem vários cursos de medicina lá. A universidade é incrível, é linda. E um dos cursos que eles têm lá é como se fosse o curso de letras aqui no Brasil. E uma das especializações é em português. Então, eles têm um evento lá que chama Jornada, é um nome bem grande, Jornada de Língua Portuguesa. E aí eles convidam vários brasileiros para poderem ir, tanto para mostrar pesquisa, para palestrar. E aí eles convidaram a gente para apresentar. Legal. A gente recebeu essa carta convite. Como é que eles chegaram até vocês? Eles chegaram até a gente através da Bibi, que é uma produtora daqui de Poços. Ela tem família lá na Argentina. E aí eles interessaram pelo nosso espetáculo Liberdade, Liberdade. Quando ela acessou através da família dela, ela conhece um dos professores que atua nessa universidade. Então, ele que fez esse convite pra gente, porque na época, no ano 2016, estava fazendo 40 anos do golpe militar lá na Argentina. Sim. E o Liberdade, Liberdade, ele foi escrito durante a ditadura, que é um espetáculo que hoje a gente não tem mais ele na nossa carta, mas na época a gente estava fazendo bastante o Liberdade. Então, a gente recebeu o convite desse espetáculo, porque apesar dele ter sido escrito, né, na ditadura no Brasil, as ditaduras, né, na América Latina foram muito parecidas nesse sentido, né, do golpe, enfim. E aí estava fazendo 40 anos do golpe militar lá e ele quis levar um espetáculo em português para essa jornada com essa questão do golpe militar. E aí nós fomos em novembro de 2016, a gente ficou uma semana lá na Argentina. E aí, um pouco antes da gente ir, a gente recebeu um outro convite de um teatro de lá que chamava La Chacarita, que era um teatro, a gente chama de caixa preta, que é um teatro menor, para a gente apresentar lá também. E aí a gente levou 2 espetáculos. A gente foi com Liberdade, Liberdade para a Jornada e com Boemia para o Chacarita. Então, e aí ficamos uma semana lá na Argentina. Na época, a gente foi sem apoio. A gente recebeu o convite, mas não tinha nenhum apoio financeiro. Então, a gente passou o ano de 2016 buscando apoios, né, e fizemos várias coisas e conseguimos, nós bancamos a viagem inteira. Mas não teve nenhum retorno financeiro? Não, nem de lá, e a gente não conseguiu nenhum apoiador grande. Tá. A gente vendeu trufa, a gente fez feijoada, a gente vendeu rifa, dureza, hein? A gente fez uma apresentação que todo o ingresso foi voltado para a Argentina. Assim, acho que o que pesou bastante, assim, que dentro de Poços a gente não conseguiu nenhum apoio grande. Poxa vida, né? Que pena. A gente não conseguiu. E aí foi... A gente até briga, falou assim, foi uma experiência boa, mas não tá mais no
dentro Tá, né? mas te deu uma bagagem. Nossa, isso. mas foi incrível. Foi incrível. E aí lá a gente... Opa, bati a mão aqui. Tranquilo. Mas lá a gente participou de programas de rádio, né? Tipo, a gente ficou num hostel, então a gente conheceu muita gente, inclusive brasileiros que estavam no mesmo hostel que a gente. Uhum. Tivemos uma experiência, assim, enquanto companhia e enquanto pessoas, assim, foi uma experiência que é difícil nomear, sabe? Assim. Tá. E acho que até pela conquista, assim, falar assim, nossa, a gente tá aqui, a gente conquistou Por milimetricamente. Isso, né? Nós levamos 10 pessoas, nós pagamos, né, que tinha uma equipe grande, além de nós da companhia, a gente levou 2 músicos e a produtora. Então, era uma equipe de 10 pessoas, então era passagem, hospedagem e alimentação para 10 pessoas para ir para Argentina. Então, a gente ralou para conseguir. E aí você, claro, teve contato com outras companhias, inclusive da Argentina, de outros países. Foi muito legal, assim. É bom que troca figurinha, você aprende, viu, o que sai de lá. E deve ter passado alguma experiência da sua companhia, né, do teu pessoal, dos teus artistas para eles também, né? Sim. E aí foi muito legal, assim, porque depois que terminou a apresentação, que foi no teatro da universidade, então, tipo, nossa hora que a gente entrou, assim, é muito bonito, e aquilo, um outro universo, né? Tipo, a gente ficou muito emocionado, sabe? Uhum. E aí, uma experiência que aconteceu que foi muito interessante, no dia da apresentação, a gente poderia entrar no teatro por volta de 2 horas da tarde. De manhã, a gente visitou o museu da ditadura. Uhum. Então, que fica na praça, uma das praças principais de Córdoba. Então, a gente ficou muito impactado, porque o Museu da Ditadura, ele foi feito dentro de um lugar onde os presos políticos ficavam. Uhum. Então, a gente entrou naquele universo ali, leu relatos de presos, né, viu as paredes, as celas, para depois de noite apresentar o espetáculo. Então, nossa, foi muito forte. Quando você lê ou vê na televisão, é assim, bem distante. Mesmo que você está vendo a imagem, é distante. Mas quando você está ali, você está vivendo, você está sentindo. Então, a gente vivenciou isso de manhã para apresentar o espetáculo à noite. Então, para a gente foi muito forte isso. Né, então, foi uma experiência muito interessante. Aí, no ano seguinte, a gente falou, nossa, e agora? A gente quer viajar de novo, né? E aí, o estado, né, Minas, tinha... Ele foi extinto, esse edital, mas ele tinha um edital chamado Circula Minas. Esse edital, ele era voltado para artistas, principalmente da área de artes cênicas, né, dança, teatro, para poder fazer intercâmbio com outros países. Então, você levar a sua arte para outros países ou trazer alguém de fora. E aí a gente falou, vamos fazer de tudo para a gente conseguir o Circular Minas. E aí a gente montou um espetáculo. A gente tinha acabado de montar um espetáculo chamado Terra e Mar. E aí a gente conseguiu um contato no Chile. Ele chama Juan Pablo e ele trabalha dentro de uma fundação que atua com escolas públicas da área mais periférica de Santiago. E aí a gente conseguiu uma carta convite dele para a gente apresentar nessas escolas. E aí enviamos o projeto para o Circula Minas, e aí para o Chile a gente foi tranquilo, porque aí a gente foi com a verba do edital, a gente aprovou, né, o dia da aprovação foi, acho que um dos dias que eu mais gritei na minha vida, porque a gente estava indo para o Chile, gastar dinheiro, vou ter que enfiar a gente estava indo para o Chile. E disse que é muito bacana. Foi no Chile que você teve, né, Lucas? Que o Lucas lindo adorou. Demais. Acho que foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui, assim. A gente ficou uma semana lá também. Eu tinha vontade de conhecer, porque do jeito que ele demais. falou do Chile... Nossa! Eu tinha vontade de conhecer. E foi muito legal, porque aí quando a gente aprovou, para a Argentina fomos nós da companhia e o pessoal que estava atuando junto, né, os músicos e a produtora. Para o Chile, as nossas famílias resolveram ir também. Então foram meus pais, foi o marido da Dani, foram os pais e o irmão da Rafa. Então, assim, a gente foi numa turma muito grande para o Chile. E aí o Juan conseguiu o van pra gente, então eles foram nas nossas apresentações também. Que legal. Então foi muito legal, assim. Foi uma experiência incrível. Que ano que foi isso?
No ano seguinte, 2017. 2017. Aí, em 2018, extinguiu o edital. Aí a gente falou, bom, não dá pra gente ir por conta, vamos esperar ter outra possibilidade, assim, onde a gente tenha um aporte financeiro. Porque não dá pra gente ficar bancando, né? Trabalhando um ano inteiro só pra bancar uma viagem, né? A gente tem os nossos custos, a gente precisa viver, né? Viver, exato, precisa comer, né? Exatamente. Então, aí pro Chile a gente conseguiu esse aporte do Circula Minas. E aí só o que a gente, tipo assim, os custos individuais que a gente, mais o transporte, alimentação e hospedagem foi tudo bancado pelo edital. Tá. E caso pinte uma viagem dessa, uma empresa pode patrocinar. Pode, ou... Tomara que apareça alguém que patrocine, né? Né? Com certeza. Muito bom, gostei de te receber. Você quer acrescentar algo mais? Como é que faz para falar com você, né, com a companhia de teatro? Quais são os endereços os nossos que você tem? Contatos? Os seus contatos. Né? O nosso Instagram é @CiaConsciusDementia. Ô, gente, vou colar. Vou na cola, hein? Você tem para saber, eu esqueço. Como é que você passa seu telefone? Passo. Aí eu tô dizendo assim, eu tô dizendo não você. Aliás, se você não quiser passar, não tem problema, pode passar suas redes, tá? Aí a pessoa, você passa seu telefone, Marquinhos? Passo sim. Tá. Então fala o telefone. Eu esqueci também. O telefone. @CiaConsciusDementia. Né, é difícil de escrever, mas você digita lá Cia Conscius, já aparece. Né, lá no Instagram a gente publica todos os nossos projetos, né? Então é importante também vocês interagirem com a gente gosta bastante. Eu tenho o meu telefone é 998087312. Todas nós temos acesso aos projetos, mas pode entrar em contato direto comigo, seja para lei, seja para venda, como você falou, né? Tipo, se uma escola quiser comprar, se uma empresa quiser comprar, a gente também faz, a gente tem cardápio de espetáculo. A empresa que queira patrocinar. A empresa que queira incentivar o nosso projeto também pode entrar em contato comigo. A gente hoje tem um cardápio de espetáculos, então, tanto infantis quanto adultos, para vendas diretas. Então, se alguém quiser conhecer o nosso cardápio, pode entrar em contato tanto pelo Instagram quanto pelo meu telefone, que a gente fornece. E a Gramelô, ela também apoia artistas e ela auxilia artistas nessa parte de nota, de prestação, da questão da prefeitura. Então, se algum artista que não tem CNPJ precisar de uma empresa que o auxilie, também pode entrar em contato comigo, porque a Gramelô também faz esse meio de campo entre o artista e a prefeitura, porque hoje você não consegue receber verba da secretaria sem fornecer nota fiscal. Então a nossa empresa ela também auxilia artistas nessa parte. Também pode entrar em contato comigo. Muito bom, muitos serviços aí. Larissa, olha, gostei das tuas tatuagens. Obrigada. Gostei do teu cabelo. Gostei de falar com você aqui. Fiquei feliz de te receber aqui. Larissa Garcia, né? Então vou repetir, uma das fundadoras da companhia de teatro ConsciusDementia, né? Desde 2013, uma companhia de 10 anos. Tá aí, se você de repente quiser dar uma mão pra meninada lá, vai ser bom demais, né? Atriz, diretora, empreendedora cultural e por aí vai. Né, Larissa? Muito obrigado. Leva meu abraço para a Amélia, leva meu abraço para o Fernando, para o Juninho, para todos lá. Manda tá bom? Sim. Beijo grande para você. Deus te pague por ter vindo aqui e bater esse papo com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Marquinhos, abertura. E estamos aí para muitos projetos culturais, que 2023 então, seja promissor. Quando tiver algo que queira falar, liga e a gente marca e a gente sempre conversa, né? Muito bom. Tá bom, então teve com a gente também aqui, nós tiveram aqui o pão de queijo Xodó de Minas, o nosso pão de queijo, a delícia do Xodó de Minas, né? O café caldense das nossas montanhas, o puro e verdadeiro café. Evolível Kombucha, o chá da vez que blinda o nosso intestino, nos dá momento de felicidade porque nos dá momento de bem-estar todo dia e a toda hora. E a nossa Marezine Financeira, junto com o café com manteiga, né? A Marezine Financeira, a nossa estrutura, o nosso socorro financeiro, tá? E você, é claro, muito importante, junto com a gente sempre aqui, toda quinta-feira,
E na próxima nós vamos voltar, queira Deus que sim. Você daí e nós daqui. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Tá?